Vamos lá. Processo de gentrificação. Processo, né, que vai mudar as relações de uma determinada área pela questão disso que a gente estava falando da especulação imobiliária. A gentrificação é um processo que afeta uma região pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Ou seja, gentrificação é a substituição, tá, de imóveis de diferentes perfis e de diferentes classes sociais e econômicas, tá? Olha só essa imagem. Você tem uma imagem de uma casa, né, lá no início do gráfico, que tem um valor baixo e que ela vai sendo substituída até chegar a um grande prédio empresarial, tá? Nesse prédio empresarial, o valor, né, o gráfico ele vai subindo o valor desse imóvel. Por quê? Aparentemente, você tem maior valorização quando você tem um grande prédio comercial diferente de uma casa. Só que o processo de gentrificação, ele é algo muito rude no sentido do olhar, né, que a gente está dando para a pessoa que vivia, né, nessa casa, nessa casinha ali mais simplesinha, né? Então, se você olhar de uma forma geral, pô, Mayara, mas não foi legal, você não desenvolveu a economia, você não aumentou, está trazendo desenvolvimento para a cidade com um grande prédio? Sim, estou. Estou trazendo modernidade? Sim, estou. Mas e a questão das pessoas que viviam nessas casas? Elas vão para onde depois? Elas são tiradas dali e vão para onde? Essa é a grande dinâmica e a discussão da gentrificação, né? Que vai gerar essa mudança de perfil de pessoas e que vai trazer aí algumas consequências negativas para as pessoas que são substituídas, né, que são deslocadas desse local onde viviam, tá? O valor que tem de troca, né, dessa mudança de pessoas, para quem vivia nessa casa, né, mais básicazinha, né, vai ter um problema porque vai receber um valor para ir morar em outro lugar que não é referente ao valor que essa localização onde ela vivia podia trazer com uma valorização futura. O que aconteceu em diversos casos, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, com relação à gentrificação. Você teve mudanças, né? Muitas obras, principalmente, né, no caso aí que a gente teve, né, dos eventos internacionais que aconteceram aqui, foi a Copa e as Olimpíadas, né? Você precisou fazer uma mudança muito forte, né, em algumas alterações no espaço urbano de determinadas áreas. Uma delas foi essa área do Porto Maravilha, como a gente já falou, quando a gente estudou ali especulação imobiliária. E uma outra área também que chamou a atenção foi na Vila Autódromo, na Zona Oeste, em Jacarepaguá, porque eles precisavam construir a Vila dos Atletas, né, os condomínios onde os atletas da Copa, das Olimpíadas, principalmente das Olimpíadas, né, eles iam vir morar, né, ficarem, né, se alocarem nesses lugares, né, nesses prédios. Então, o que na época o governo, né, e a prefeitura fizeram? Eles fizeram uma remoção da população de uma comunidade que vivia, né, que se chamava Vila Autódromo, que eram os operários que construíram o Autódromo de Jacarepaguá. Na época que eles construíram, né, eles formaram umas vilas para ficar perto, né, da obra, enfim, eles acabaram formando essa comunidade, a Vila Autódromo. E aí o governo foi lá e removeu essa população para poder construir os prédios para os atletas. Uma parte fez resistência, não conseguiu sair, eles conseguiram permanecer na Vila Autódromo, mas uma boa parte da população foi removida e recebeu de indenização, digamos assim, por estar saindo do seu local de residência, um valor muito abaixo do mercado. E aonde essas pessoas foram morar? Né? Foram morar em áreas favelizadas, né? Nas favelas, nas comunidades, ou em áreas muito distantes, áreas mais periféricas, na Baixada Fluminense, né? Que são distantes da realidade onde elas estavam na região, no centro, né, da metrópole, que era o caso do capital do Rio de Janeiro. Então, esse processo de gentrificação, ele é um processo de desigualdade socioespacial, porque ele tem essa relação de, que nem tá mostrando aqui na imagem, ó, retirar uma casa mais simples, uma população, né, pessoas mais simples, da área onde elas viviam,
para substituição de áreas mais modernas e áreas mais valorizadas. E aí lá em cima a gente tem uma caricatura, né, do governador da época, que era o Sérgio Cabral, limpando, ó, ele está dizendo que limpando a cidade para a Copa e os Jogos Olímpicos, com uma vassourinha da especulação imobiliária. Então isso é uma crítica a um processo gentrificação, um processo de gentrificação, beleza? Então isso aí é muito visto como uma prática, né, de desigualdade socioespacial, beleza? Outro processo importante também, né, dessas desigualdades socioespaciais é a concentração das novas centralidades, onde você vai implementar novos centros, já que a gente viu que o centro está, né, lotado, é difícil você alugar ou viver ou comprar um imóvel nessas áreas centrais, porque o valor ou é muito alto ou tem muita gente, então você precisa, né, se expandir para outras áreas. Então as novas centralidades são essas dinâmicas, né, de saturação dos centros tradicionais que vão gerar uma necessidade, né, de uma outra área central para você desenvolver novas formas contemporâneas de reprodução do capital, tá? Isso na cidade, né, sendo reestruturado. Então, o crescimento dos shopping centers é uma forma de ver, né, que as cidades estão se modernizando cada vez mais. E o shopping center, para além dessa questão de compras e serviços que a gente tem costume de ir, de passear e visitar, ela na cidade ela é visto como um polo centralizador. Dentro do shopping center você consegue aglomerar uma grande quantidade de serviços, grande quantidade de áreas de lazer, alimentação, compras, né? Tudo num espaço físico só, né? Num processo verticalizado, tá? O aluguel das salas, das lojas, né, vão estar centralizadas na mão de um só dono, tá? Isso acaba gerando uma difusão, né, de certa forma, de uma concentração de renda muito grande na mão dessas pessoas que detêm esse espaço, tá? E além disso, essa centralização de novos shopping centers, que inclusive vem crescendo muito, né, nas cidades. No Rio de Janeiro, se não me engano, a gente tem mais de 20 shoppings, tá? Mais de 20, com certeza. Nós temos só na região ali da Barra, da Tijuca e do Recreio, que são essas novas centralidades, né? Que são áreas que não são tão ocupadas assim, comparado com as outras regiões da cidade. Você tem ali só 9, 10 shoppings nessa região da Zona Oeste, tá? E o que isso pode trazer pra gente, né? O shopping center, ele é um modelo clássico de enclave fortificado. Vou explicar isso pra você. Enclave fortificado são espaços fechados para moradia, lazer ou consumo. Então, um exemplo de lazer e consumo de enclave fortificado é o shopping center. Exemplo de enclave fortificado para moradia, condomínios fechados. Então, esse modelo sistêmico, né, de você estar cercado de segurança, cercado por prédios verticalizados, onde você consegue colocar mais gente em um preço de terra, né, menor, reduzido, né, acaba gerando esse processo aí de desigualdade no espaço urbano, né, de reestruturado, tá? Então, a segregação residencial também é um modelo, né, de desigualdade socioespacial do processo urbano, que vai ser essa separação de pessoas conforme sua classe social. Quem tem condições de comprar ou alugar um imóvel em um enclave fortificado, né, em um condomínio fechado, vai ter aí um processo de isolamento social autossegregado, né? Ele escolheu se autossegregar. Agora, é diferente do processo de segregação que a gente está vendo aqui, que existem pessoas de baixa renda, mais pobres, que não vão ter condições de morar nesses condomínios, não vão ter condições de morar numa residência, numa moradia mais digna, né? Que tenha acesso ao saneamento básico, que não tenha uma grande concentração, né, de pessoas no mesmo imóvel. Isso vai acabar gerando um processo de segregação residencial, porque essa pessoa não tem condições de viver, mas vive próximo a essa realidade, né? Esse é o caso clássico, que já apareceu em vários concursos vestibulares. O caso de Paraisópolis, né, onde você tem um grande condomínio fechado, de luxo, que tem até tem quadra de tênis, tem piscina, tem todas as atividades de comércio e serviço possível dentro do condomínio, e você não precisa nem sair do condomínio, né?
Em contrapartida, você tem um muro do lado colado, uma favela, a favela de Paraisópolis, né, que vai sofrer aí com diferentes problemas de estrutura e problemas sociais, de criminalidade, enfim, tudo muito próximo. Esse processo a gente chama de segregação, tá certo? Pessoal, vamos fazer mais uma pausa pra gente continuar a falar de outros problemas. Tem muito problema na cidade, né? E é algo que a gente costuma ver e vivenciar, por isso que é mais interessante, né, essa parte da geografia urbana. Vamos lá, vamos continuar.